Bom, aluno, agora vamos tratar do assunto central do estudo, que é a prestação de contas, tá? Vocês viram o que é suprimento institucional, viram como deve ser executado, né? A gente apresentou alguns cuidados antes do pagamento e agora a gente vai tratar da prestação de contas desse recurso. Bom, prestação de contas eu trouxe de forma aqui bem esmiuçada para vocês. O que é? O que seria prestação de contas? Bom, prestação de contas é o demonstrativo da aplicação de recursos contendo todos os documentos comprobatórios. Quem deve, ou seja, quem deve fazer a prestação de contas? Qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre valores públicos. E por quê? Por que é preciso prestar conta? Por que é preciso fazer a prestação de contas? Bom, o ato de prestar contas tem como objetivo justificar a boa e regular execução da despesa pública, né? Então, vocês já sabem o que é, sabem quem deve e sabem por quê. Então, vamos tratar agora da composição do processo, ou seja, o que esse processo de prestação de contas tem que ter para que, de fato, possa ser aprovado futuramente. Bom, existem dois pontos. Existe a execução da despesa, quando há a execução da despesa, e existe também, vou trazer para vocês, quando não há a execução da despesa. Quando há a execução da despesa, né, então é preciso acostar as notas fiscais ou documentos equivalentes e respectivos recibos, todos originais, contendo o ateste do recebimento do material, no caso de material de consumo, compra de material de consumo, ou da prestação de serviço, no caso de serviço pessoa física ou serviço de pessoa jurídica. Documentação de quitação comprobatória do recolhimento de tributos e de contribuições incidentes sobre a despesa realizada, conforme o caso. Cópias dos cheques nominativos emitidos para o pagamento. Cópias dos extratos bancários feitos em conta específica aberta em nome da unidade administrativa. Balancete demonstrativo dos recursos e de sua aplicação. E outros documentos pertinentes à execução de cada tipo de despesa, pesquisa de preço, contrato ou outro instrumento hábil. Isso é se ocorrer a execução da despesa. Às vezes ocorre de ou não ter execução da despesa por algum fato, ou ter essa execução da despesa de forma parcial. Se não houver execução da despesa, é importante que seja feita a guia de recolhimento dos depósitos efetuados na conta C, da unidade gestora concedente, quando não houver saldo não utilizado, tá? Se for parcial, é importante que tenha os documentos comprobatórios do que foi executado e o valor que não foi executado, né, em guia de recolhimento, ou seja, em GR. Bom, eu apresentei o que deveria ter na composição do processo. E aí eu estou trazendo para vocês, caso o processo ele não esteja em conformidade, o que é que acontece, tá? O processo de prestação de contas em exigência. Se a documentação comprobatória da despesa não estiver em conformidade com as exigências legais, então, o processo de prestação de contas ficará em exigência para que o responsável adote as medidas administrativas internas a fim de atender às determinações legais necessárias. Bom, e se essas determinações legais elas não forem atendidas dentro do prazo estipulado pela legislação, que é 30 dias, o que é que ocorre? O responsável pela análise da prestação de contas deve dar ciência à autoridade superior no primeiro dia útil após o término do referido prazo para que sejam tomadas as providências cabíveis. Então, gente, não é só compor o processo, é compor o processo de acordo com a legislação vigente, tá? Então, tem que ter todas as notas fiscais, tem que ter todos os recolhimentos quando for devido, tem que ter todos os documentos. E em algum momento isso pode estar diferente do que deve estar. Então, quem recebe a prestação de contas vai informar, né, a quem executou a despesa, e você que executa a despesa tem que ter esse cuidado de atender dentro desse prazo todas as exigências que forem apresentadas. Bom, eu fiz um resumo aqui,
né, o que eu chamo de matriz de responsabilidade, para tentar deixar assim bastante claro para vocês quem é responsável pela organização, quem é responsável pelo recebimento, né, quem é responsável pela análise, porque dessa forma vocês conseguem entender todo o fluxo da prestação de contas, tá? Então, eu trouxe como exemplo o suplemento institucional, que foi o que a gente falou aqui, tá bom? Bem, em relação ao suplemento institucional, quem é responsável pela organização dos documentos comprobatórios da despesa? Ou seja, os ordenadores de despesas da escola, tá? Quem é responsável pelo recebimento dos processos de prestação de contas? São os responsáveis pela recepção da prestação de contas na GRE, ou seja, na Gerência Regional de Educação. Quem é responsável pela emissão de recibo da entrega da prestação de contas? São os responsáveis pela recepção da prestação de contas na GRE. Quem é responsável pela análise prévia? Ou seja, são os responsáveis pela análise da prestação de contas na GRE. Quem é responsável pelo registro de prestação de contas no EFISCO? Responsáveis pela inclusão da prestação de contas no sistema EFISCO na GRE. Quem é responsável pelo arquivamento? Responsáveis pelo arquivamento da prestação de contas na Gerência de Prestação de Contas. O prazo das etapas. No caso de suplemento institucional, o prazo são 90 dias a partir do pagamento da OB. Gente, é muito importante trazer para vocês o seguinte: esse prazo, ele inclui não somente a execução, como a formalização da prestação de contas e como a entrega. Então, a execução, a finalização da prestação de contas, ela tem que ser dentro desse prazo, né? Então, é preciso vocês se atentarem com ele. E aí, o que acontece? Eu trago para vocês o seguinte: aqui nessa matriz de responsabilidades, vocês sabendo quem é responsável pelo quê, vocês conseguem, numa situação adversa, procurar as pessoas. Então, assim, gestor escolar, você vai fazer a prestação de contas, você recebe o recurso, você vai executar, você formaliza a prestação de contas, então você tem que entregar, você tem que receber um recibo, né? E tudo isso que a gente acabou de falar aqui tem que ser dentro do prazo de 90 dias, né? E aí, se esse prazo de 90 dias ele não for atendido, né? Se ele for exaurido, o que é que acontece, o que tem que ser feito? É o que eu vou trazer para vocês agora. Bom, com relação ao descumprimento do prazo ou a omissão, aqui eu trago como o procedimento: omissão ou atraso na entrega da prestação de contas. A penalidade, multa de 5% do valor do suplemento institucional em cada supridor, ou seja, ordenador de despesa. Então, gente, passou os 90 dias, não houve a entrega da prestação de contas, ou até houve a entrega, mas foi depois desses 90 dias, cada ordenador de despesa vai ter que pagar uma multa de 5% do valor do suprimento. Então, é importante que vocês organizem, porque senão vocês podem ser afetados financeiramente. Com relação à responsabilização pela omissão da prestação de contas, eu trouxe para vocês aqui um trechinho, tá? Que é o artigo 11 da Lei 8.429, tá bom? A omissão do dever de prestar contas do gestor quando da utilização de recurso público o faz incidir na prática de ato de improbidade administrativa. Então, o que é que esse artigo 11 traz? Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições e, notadamente, né, deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo. Então, a gente trouxe aqui que o ordenador de despesa, ele recebe o recurso para executar de acordo com sua finalidade. Ele tem a obrigação de preparar a prestação de contas, de organizar os documentos comprobatórios. Ele precisa ter todo aquele cuidado, né, com os documentos. Ele precisa, caso o processo se encontre em exigência, atender dentro do prazo legal, né? E se ele não fizer a prestação de contas, né,
ele simplesmente incide no ato de improbidade administrativa. Então, é importante que vocês tenham isso em mente, que prestar conta é algo que está atrelado a uma legislação que é preciso ser cumprido, né? E aí traz aqui ainda o ordenador de despesa do órgão ou entidade responsável por adotar medidas administrativas para recompor o dano aos cofres públicos, exigindo que se proceda à devolução dos recursos, cuja aplicação não foi comprovada pela regular prestação de contas. Em último caso, o supridor ainda se sujeitará à tomada de contas especial. Bom, aluno, vocês acabaram de ver tudo sobre suprimento institucional, como prestar conta do recurso e também a gente trouxe para vocês a responsabilização da omissão do dever de prestar conta. No próximo vídeo vocês ficarão por dentro de como prestar conta de recursos de convênio. Até lá!